Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, onde nós estamos todas as quintas-feiras, às 17h30. E muito boa noite para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os domingos às 23h30. Ou seja, logo após o Canal Livre, a gente está lá de braços abertos esperando. Nós estamos no restaurante Palazzolo. Restaurante Palazzolo, aberto todos os dias para almoço e jantar. São massas, carnes, aves e peixes. Vinhos do Velho e do Novo Mundo. Uma carta muito variada de vinhos que você tem aqui no Palazzolo, mas olha, sempre pronto ao seu paladar. Palazzolo mantém o seu delivery diário para o seu conforto e praticidade. Você pode, de segunda a segunda, solicitar o delivery através do telefone 3584-5000, 3584-4999 ou 3584-1440. Além, tem espaço para eventos, adulto e infantil, às quintas, sextas e sábados, o melhor da MPB para vocês passarem assim momentos agradáveis. Palazzolo, Avenida de Djalma Batista, 1375, bem atrás do Manaus Casa Shopping. Telefone 3584-5000, 3584-4999, 3584-1440. Aos sábados, a tradicional feijoada e todos os dias um rodízio de massa especial. Você tem aqui uma... Aqui, olha, hoje foi consagrado um dos restaurantes de melhor massa de Manaus. Palazzolo está na revista Isso Aí para todo mundo ver. E aí eu agradeço imensamente a Janete, que é a proprietária do Palazzolo, que proporciona esse espaço saudável para nós, onde nós possamos trazer os nossos convidados e para degustar um bom vinho e saborear uma boa comida. Hoje a gente tem a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Ademar Contiero, especialista em análise clínica, proprietário do Labor Conte, que fica no térreo do edifício Semon, telefone 3584-7344. Então, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Olha, nós notamos que os problemas alérgicos em nossa cidade estão muito constantes. Existe algum exame laboratorial específico para alergia? Porque com essa coisa da umidade, com essa coisa da nossa temperatura, as alergias tendem a aparecer muito mais. Antes de tudo, Edson, uma boa tarde também ao pessoal da NET, uma boa noite ao pessoal da Band. Em primeira mão, a gente precisa entender um pouco o que significa alergia. Você falou sobre o problema do clima e temperatura, isso são coisas coadjuvantes. Na verdade, alergia ou reação de hipersensibilidade nada mais é do que uma resposta muito violenta do organismo a uma substância estranha a esse organismo. Tem que haver uma substância estranha a esse organismo. E a pessoa ter já uma hipersensibilidade ou ter sido sensibilizado para dar uma resposta alérgica, né? Que pode ser uma resposta alérgica de grau leve ou uma coisa muito acentuada e até com risco de a pessoa perder a vida. Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e varia de quantidade que ele foi exposto a esta substância ou a esse elemento estranho ao organismo dele. Existe como prever isso, doutor? Existe. Como prever, não é bem uma prevenção. Existe como você saber a que você é alérgico e como desanda essas coisas. Com exames específicos? Primeiro de tudo, a pessoa tem que procurar um bom alergologista ou imunoalergologista, certo? E ele vai fazer uma boa anamnese, um bom exame físico na pessoa, vai constatar clinicamente que essa pessoa pode ter algum tipo de alergia e ele vai direcionar esses exames. Esses exames são feitos, pode ser feito por contato de pele ou pode ser feito também por exames de sangue, que nós vamos medir os anticorpos que as pessoas têm a determinados alérgenos ou substâncias que podem causar alergia nele. A nível de laboratório, porque esse é o seu
como o senhor é especialista em análise clínica, e o LaborConte é um laboratório muito bem equipado nesse sentido, tanto em bioquímica como em todos os outros segmentos, que fica lá no térreo do edifício Semon, telefone 3584-7344. A nível de laboratório, quais são esses exames? Tem um exame específico ou tem uma rotina? Como é que é? Tem. Na verdade, os exames do laboratório, hoje nós, inclusive, disse o seguinte, que aquela parte de eu acho que você que é alérgico, é que você é... Não. Tem que partir mais para coisa técnico-científica. Então, hoje nós temos os exames que nós dosamos no sangue das pessoas, que nós vamos dosar exatamente a imunoglobulina E, que é a 99% responsável pelas respostas alérgicas. Então, a pessoa que tem uma determinada alergia, ela tem o IgE, que nós chamamos de imunoglobulina E, entre aspas, IgE, acima dos níveis normais populacional e levando em consideração a população, levando em consideração a idade, né? Tem uma série de variabilidades aí. Então, o médico vai analisar e vai saber, olha, você está com o IgE muito alterado, então você realmente tem um processo alérgico. Agora, a quê esse processo alérgico? No laboratório, nós podemos, então, fazer o RAST, que nós chamamos. Esse RAST é uma pesquisa que nós fazemos de mistura de coisas. Né? Então, você vai testar o anticorpo dessa pessoa com uma mistura, por exemplo, do antígeno que contém leite de soja, que contém leite de vaca, que contém proteína animal, que contém glúten. Então, nesse RAST aqui, ele vai ter um valor alterado. Nós sabemos que ele é alérgico a alguma dessas substâncias. Se não deu nada alterado, ele não é alérgico a essa substância, parte para outras. E caso dê uma substância, vai trabalhar aí nós vamos, por exemplo, num RAST que você pegou a derivação de proteínas, aí você vai dosar as específicas, a IgE específica. Então, contra leite de vaca. Tudo isso o LaborConte faz? Nós realizamos, tá? Então, você vai dosar contra leite de vaca, você vai dosar contra camarão, né? Você vai dosar, e assim por diante. Apesar de que o maior índice e o maior nível de alergias encontrado são as alergias respiratórias causadas por ácaros, por insetos, por pelos de animais, certo? Principalmente pelo de gato, quem tem, ou cão em casa. Certo? E é mais na faixa etária de crianças, que tem sempre aquelas rinites alérgicas e todos aqueles problemas. Certo? E a gente fica ali, coça o nariz, faz isso, faz aquilo e... Não, é alérgico, mas a quê? Aí você tem que chegar, você faz, por exemplo, IgE específico para pelo de gato. Ou IgE específico para ácaro. Né? IgE específico para fragmentos de insetos. Porque isso daqui está constante no ar que nós estamos respirando. Nós estamos no planeta chamado planeta Terra. E tudo isso está aqui presente. Doutor, e quais os convênios que o LaborConte atende hoje? Nós atendemos quase todos os convênios, Edson, que tem na cidade. Nós atendemos a Unimed. A maioria dos convênios que dão subsídios suficientes, nós estamos atendendo. Doutor, a gente também tem observado aí que apareceu, assim, do nada, uma história das hepatites alastrando a cidade com N diagnósticos aí. Muita gente totalmente assintomático, mas portador das hepatites. O que a gente tem que fazer a nível de laboratório? Qual é a conduta que a pessoa tem que ter? Edson, inclusive parece que no programa de uma televisão, um canal de televisão aí, nesse domingo passado, acho que foi domingo passado, teve até um relato. Deve ter sido aí, no Isto é Manaus. e falando exatamente sobre esses aspectos das hepatites virais. Então, as hepatites virais realmente são um problema de saúde pública e um problema que desgasta muito o ser humano. Porque algumas dessas hepatites, certo? A hepatite C, por exemplo, ela é praticamente assintomática. Você só vai saber que tem hepatite C se não fizer o exame, certo? Quando você tiver um problema seríssimo no fígado, certo? Que você já está comprometendo praticamente a sua vida. E a hepatite C, certo? Ela é facilmente diagnosticada. Você não sente nada, mas você vai fazer esse teste, certo? E se der positivo,
O médico hepatologista que vai cuidar de você vai ter condições de até zerar essa carga viral. Anular esses vírus. Né? Mas para isso precisa estar numa fase bem primordial. E como a nossa finalidade, como nós temos esse quadro de saúde, e aqui eu agradeço imensamente à Unimed por proporcionar esse momento, além da Janete, do Palazzolo, que proporciona também esse jantar magnífico, regrado num bom vinho e um bom bate-papo, a gente tem por obrigação de perguntar: o que o ser humano, nosso telespectador, tem que fazer, por exemplo, para já saber se ele tem problemas com a hepatite ou não? É simples, Edson. Uma vez que ele consultou o médico dele, certo? E que ele faça um check-up anual, bem feito, certo? E o médico, se fizer a solicitação do exame, certo? Para hepatite A, hepatite B e hepatite C, certo? Ele vai ter essa proteção. Por que ele vai ter a proteção? Ele faz uma vez por ano, certo? Se ele se contaminou por uma transfusão sanguínea, um problema sexual, porque a hepatite C tem esse detalhe, né? Você pode pegar ela por manicure, dentista, laboratório, médico, principalmente no passado, que não eram materiais descartáveis, né? Às vezes mal esterilizado. Mas o tempo de incubação dela demora tanto assim? Demora. Realmente demora, certo? Demora. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Certo? E às vezes, algumas delas, a hepatite B, por exemplo, não a C, mas a hepatite B, existe algum caso que algum dos exames você faz e você vai encontrar um resultado negativo e o paciente pode ter. É o que nós chamamos de janela imunológica. Então você tem as subdivisões dos pedidos, certo? Em vez de fazer só o antígeno Austrália, você vai fazer o anti-HBC, e uma série de subdivisões que às vezes tem janela imunológica para uns e o outro está em atividade. Né? Isso na B. Na C, você fazendo o anti-HCV, que é um exame, um teste, o Laborconte realiza, a gente colhe o material todos os dias da semana e realiza ele, parece que 2 vezes por semana, junto ao lote para fazer. Né? E nós temos encontrado um índice realmente bastante alto, né? Porque ele pode passar por via sexual, por via sanguínea, uma série de situações. Quem fez transfusões de sangue no passado, que não tinha esse diagnóstico, é aconselhável. Bom, gente, eu lamento profundamente ter que encerrar esse bate-papo, porque informação aqui não falta aqui. Mas, infelizmente, nosso tempo é muito pequeno para uma carga muito grande de informação que tem o Dr. Ademar Contiero, proprietário do laboratório Laborconte, que fica no térreo do edifício Sermão, telefone 3584-7344. Então, muito obrigado pela gentileza de estar conosco mais uma vez e nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e no domingo, às 23h30, logo após o Canal Livre, na sua Band Manaus. Obrigado a Janete do Palazzolo, que proporciona esse momento. Obrigado à Unimed, que faz com que nós possamos levar essas informações para vocês. Até lá!